Olá, tudo bem? Eu sou a Yura, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Vamos aqui refletir sobre algo que está em alta a conversar, como o tema sugere do vídeo, que é a autoestima. A autoestima pode estar relacionada a muita coisa, mas as pessoas gostam muito de relacionar isso à aparência e eu vou te dizer que não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver. Para quem tem um certo senso, um forte senso de identidade de quem você é, vamos começar daí, que é daquelas perguntas filosóficas que são feitas muitas vezes, ficam somente incógnitas, ficam só perguntas que aparentemente não chega a nenhuma finalidade. Eu quero aqui responder. Então, o ser humano, ele tem a própria aparência, que é aquilo que os outros seres humanos veem. Nós aparecemos, nós existimos diante dos outros porque eles conseguem nos ver, porque nós temos um corpo. E este corpo, que é o que muita gente usa como base para poder definir a autoestima, não vai ser o único ponto. Porque nós estamos vivos, somos pessoas que respiram, pessoas que pensam, que têm sentimentos, que têm desejos. É aí onde entra a nossa alma. Que é a nossa alma que tem essas coisas, esses desejos, pensamentos, sentimentos, and all of those stuff. Também tem o nosso espírito, que é a parte em que nós temos o contato com Deus. É a parte mais íntima de nós. Somos tripartidos, não? Corpo, alma, espírito. Certo. Então, onde é que começa o problema da autoestima? Eu acho que tem muito a ver com algo que recebemos do mundo, porque quando uma criança, eu acredito que uma criança não tem lá muitos problemas de autoestima, dependendo do tipo de acesso que ela tem aos conteúdos de hoje em dia, essa criança não vai ter. Os problemas relacionados à autoestima começam na adolescência, porque nós começamos a ver em nós aquilo que talvez os nossos amigos tenham ou não tenham. Alguns têm uma tendência muito mais extremista, que pode ser de achar-se melhor que os outros, e outros têm uma tendência a achar que tem algo de errado com elas, na aparência delas, porque vê que os colegas na escola ou até alguma amiga não tem aquilo e ela não tenha. E por estas coisas vai-se achar indigna de certas coisas, uma pessoa que não merece certas coisas. E será que ela tem razão? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, porque estas pessoas, se nós formos observá-las, elas também são muito bonitas. Tem pessoas famosas que também já passaram por problemas, talvez, de autoestima, que se nós formos a olhar, nós definimos mais pela fama, que essa pessoa não possa ter problemas, sendo que vivem a mesma vida que a nossa, enfrentam os mesmos desafios, só tem talvez fama e condições financeiras elevadas, mas isso não tira a humanidade da pessoa, não tira o fato de que essa pessoa é humana, tenha sentimentos e ainda continua tripartida, no caso corpo, alma e espírito. E quando nós falamos sobre a autoestima, o problema é mais da alma do que do corpo, porque tem lá o conjunto de desejos, o conjunto de pensamentos e o conceito mesmo de si mesma que esta pessoa tem, que podem ser até meio doentios. Quando falamos sobre autoestima, há aqui uma necessidade de fazer uma reflexão um pouco mais profunda, like a identidade que tu tens, onde tu nasceste, o bairro em que tu estás, o país em que tu estás. Nós temos as redes sociais. O adolescente cresce, começa a ter problemas de comparação com os outros colegas, outras amigas, e começa a ver problemas em si, simplesmente porque vê outras características que gostou numa outra pessoa que ela não tenha, e ao mesmo tempo começa a dar um passo a mais e começa a ter acesso às mídias sociais. Honestly, this is the biggest problem that I've been facing in my teenagers, because I was seeing people that I would look like to have this kind of life. Talvez até tu vejas alguém que seja de um outro país, que tenha coisas que tu não tens e blá blá, começam já as comparações, começam já estas coisas, seja com aparência, seja com
as condições financeiras, seja com a família ou onde essa pessoa esteja a viver, começas a fazer essas comparações e deixas de observar, deixas de prestar atenção para si mesmo e deixas de apreciar, se é que chegou a apreciar as próprias características. Mas é aí onde entra a situação do vazio que existe em si mesmo, de não conseguir, por exemplo, achar-se alguém digno só porque viu numa outra pessoa algo que você não tem. Mas tu tens características que te fazem único e são coisas que talvez não consiga apreciar. Mas o que eu quero dizer é que a autoestima requer identidade, requer autoconhecimento. Mas em que tempo dá para ter autoestima se tu nem sequer te conheces, tu não sabes quem tu és? Porque talvez tu te definas só pela aparência, tu te definas só pelo corpo, porque tu não exploras essa parte interna de si mesma ou de si mesmo, em saber que tu és uma alma, tu és espírito, tu tens um corpo, porque o corpo é o que permite que as pessoas te vejam. You know? Tem aí uma conversa, gosto de dizer conversa, mas era oração na verdade, que o profeta, quando estava na casa, o profeta Samuel quando estava na casa de Jessé, quando estava lá a escolher entre os filhos de Jessé quem seria o rei, ele viu lá homens de guerra, homens com certeza que tinham estatura para serem estes tais homens de guerra. Mas Deus ali disse que Deus não vem como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos. O homem vê a aparência e Deus vê o coração. E onde está isso? É na tua alma. Deus vê a nossa alma, Deus vê o que está dentro de nós. E será que nós tiramos tempo para observar estas coisas? Nós tiramos tempo para saber do quanto cuidamos da nossa alma, do quanto nós cuidamos de nós mesmos? Like, we are taking care of a lot of things just to guarantee our good life, nossa sobrevivência, e estas coisas são importantes, mas a partir do momento em que tu te fixas nelas, é onde já vem aquele vazio, porque tu deixas de alimentar-te com aquilo que importa, porque tu deves te importar sim de como é que Deus te vê, porque anule toda a sua aparência, anule tudo quanto de roupa bonita que tu tenhas. I don't know if you wear marca ou qualquer outra roupa alta costura, isso não vale nada diante de Deus e diante de si mesmo também. É por isso que tu tens esse problema de autoestima, porque tu não tens a identidade fixada de quem tu és, porque nos fixamos muito naquilo que nós fazemos e estas coisas são voláteis, são temporárias, elas duram um certo tempo e aí onde nós vemos pessoas que quando, por exemplo, perdem o emprego, é como se elas tivessem perdido um membro do seu corpo a ponto de suicidarem-se. Passamos por uma época muito difícil aqui em Moçambique, certainly it's a phase, but nós passamos por uma época em que muitos empresários foram prejudicados, perderam suas empresas and all of those stuffs. E eu soube que só que tive um caso, chegou a mim somente o caso de um empresário que acabou suicidando-se no seu local de trabalho por ter sido vandalizado o seu local. Eu não quero usar essa situação para dizer que é nada, mas usar nessa perspectiva de identidade, de quem tu és, é apoiar-se em trabalho. Eu acredito que dedicava muito tempo para trabalhar, dedicava tanto que talvez não tivesse algo que considerasse prioritário além do seu trabalho, além das suas conquistas. Mas eu quero dizer que há algo a mais do que isso, que é a nossa identidade que Deus nos deu, porque nós somos uma obra de Deus. E a partir do momento em que Jesus deu a sua vida para dar-nos a vida eterna, quando Ele morreu na cruz, Ele nos deu um valor que nunca pode ser medido. Eu acredito que até ultrapassa o nosso entendimento, porque Ele é Deus, Deus, Ele mesmo veio aqui na Terra, Ele operou grandes coisas, e das quais a maior delas foi dar a sua vida para o ser humano, onde a partir do momento em que nós o recebemos, nós nos tornamos novas criaturas. E ser uma nova criatura tem muito que ver com o facto de dizer
o seguinte: se tu és uma nova criatura, se tu estás em Jesus, tu tens muito ainda por conhecer, muito por conhecer de si mesmo. Eu não sei se é autoconhecimento ou é só Jesus conhecimento, porque quanto mais tu conheces a Jesus, mais tu entendes sobre si. É aí onde entra aquela parte em que em Coríntios fala que nós refletimos como no espelho a glória de Deus, de glória em glória, como que aí vai, nós refletimos a glória de Deus como um espelho. How much you know Him, the more you understand about yourself. And how much you look at Jesus, you change. And this is what I want to say. Self-esteem will not be a problem. Will never ever be. Sabe, o problema da autoestima nunca vai ser algo até a ser considerado depois de tu perceberes o valor que tu tens em Jesus. Tu nunca mais vais precisar de te comparar, porque o único com quem tu deves comparar-te talvez seja até tu mesmo, para dizer que tu estás a evoluir. De dizer que daqui a uma semana eu não vou pensar da mesma forma, porque eu estarei a evoluir, eu terei evoluído, eu terei aprendido muito, porque eu acredito que isso não tem nada a ver com a aparência. A aparência sempre precisa ser cuidado, os acessórios, cuidem-se, façam make-up, façam tudo, mas tenham em mente de que isso não é tudo. Isso não é tudo. E nem corresponde aos 50% daquilo que vocês são, porque é aí onde tu te valorizas, a ponto de saber e não ter medo de perder determinadas pessoas, de perder determinado contato com certa pessoa, só porque ela te mediu pela aparência. A sua identidade, na verdade, está em Jesus. E quanto mais tu conheces a Deus, mais tu estarás segura, mais tu vais te conhecendo. Mas sem isso, esquece, vais continuar a ter problemas de autoestima. A autoestima vai ser um problema, vai ser um assunto, e sempre que tu fores às redes sociais tu não vais conseguir olhar para aquilo que as pessoas expõem de suas vidas. Eu não sei quem tu segues, mas tu não vais conseguir ter boas referências, tu não vais conseguir olhar para a felicidade do outro, sentir feliz e preenchido. Something I really like is to see my friends prospering. Eu gosto muito de ver que minhas amigas progridem, minhas amigas melhoram, minhas amigas exploram de si mesmas. Mas acredito que com problemas de autoestima, acredito que até dá para olhar para isso uma perspectiva de inveja. E isso não é algo que tem a ver com alguém segura. Se queres te tornar mais confiante, tu tens que ter identidade. E essa identidade deve estar firmada em algo. Que é alguém, é Jesus. Não te dar voltas, minha filha. Você precisa somente de conhecer a sua pessoa em Jesus Cristo. Não a sua pessoa sozinha, porque o mundo vai te dizer: se conheça a ti mesmo, como disse o filósofo. Mas não é nisso. Porque a Bíblia já vai facilitar tudo para nós. Vai facilitar tudo para nós. Nós temos Jesus, tu recebeste Jesus, tu tens um valor que, eu nem mesmo consigo descrever. Eu valho muito. E esse valor eu recebi quando eu recebi Jesus. Eu recebi Jesus e eu consigo olhar para mim e dizer que, sim senhora, sim senhora, Deus é misericordioso, Deus é muito bom. E tu te glorias, na verdade, em Deus e não em ti mesma, não nas tuas conquistas. Por mais que tu venhas a ter algo bom, eu quero que tu prosperes, eu quero que tu alcances grandes níveis, mas que ao alcançar estes grandes níveis, tu não te definas nestas coisas. Tu te definas, na verdade, em quem tu és. E tu és filho de Deus. Se tiver recebido a Jesus, se está em Cristo, então receba Jesus e have your identity in Him. Como fim dessa conversa, eu só quero dizer que Jesus é muito importante na nossa vida e a sua identidade, dependendo de quem tu saibas que tu és, tu vais alcançar grandes coisas na vida. E partindo de quem tu és, partindo do quanto tu sabes de quem és tu, tu vais
viver de uma forma diferente. E digo novamente, o problema da autoestima não é assunto. Não é assunto para quem está em Jesus. Isso não é suposto ser um problema. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau! Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, um beijinho e tchau! Que eu sou a rotina, mais uma vez.